Gente, o Renato já deu as boas-vindas a todos vocês, em nome do CTPI, e coube a mim trazer para vocês a reflexão inicial dessa conferência, e eu quero dizer para vocês que eu estou assim, mas muito feliz mesmo, e essa conferência, todo ano, é momento de grande alegria. Primeiro, porque a gente reencontra pessoas bem próximas que estão vinculadas a nós nessa tarefa da plantação de novas igrejas. É a oportunidade da gente ver pessoas que a gente fica, às vezes, o ano todo sem conseguir ver pessoalmente, conversando por e-mail, tentando tratar os mais variados assuntos, mas é muito bom ver face a face e poder experimentar da comunhão. E outros que, assim, enchem o nosso coração de alegria, que a gente percebe que ano após ano começa a ganhar gosto por esse negócio, que é plantar novas igrejas. E isso tudo vai alegrando muito a gente. Bem, eu queria hoje, primeiro começar falando com vocês sobre uma verdade muito simples e básica. É alguma coisa tão simples e tão básica que eu confesso que eu fiquei com vergonha se eu devia falar para vocês. Mas está escrito em João capítulo 3, verso 29 e 30, então acho que pelo menos ler a gente tem que ler. O texto diz assim, é João Batista falando, ele diz, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A verdade simples e básica que eu queria trazer para vocês no início dessa reflexão é que a noiva pertence ao noivo. Quantos de vocês, pastores, plantadores, líderes, ainda se lembram disso? Eu confesso que nos meus 25 anos de ministério, não poucas vezes eu me esqueci dessa verdade. E eu cometi um grande pecado. Eu me peguei dando em cima da noiva de Cristo. E me esqueci que eu não sou o noivo. O noivo é Cristo. E o meu papel não é nem mesmo amar a noiva, porque quem ama a noiva é Cristo. O meu papel é amar Cristo. Eu cuido da noiva, não porque eu a amo, mas porque eu amo Cristo. Essa é a pergunta que Jesus faz a Pedro no último capítulo desse evangelho. Quando Jesus diz, Pedro, você me ama? Então cuida da minha noiva. Pedro, você me ama? Então cuida da minha noiva. Pedro, você me ama? Então mostra o seu amor por mim, cuidando da minha noiva por mim. Mas, se vocês me permitem, eu acrescentaria, mas não esqueça, a noiva pertence ao noivo.
Eu acho que essa verdade básica e simples já deveria encher os nossos corações de temor e fazer com que a gente não fosse tão audacioso para falar o que a noiva de Jesus tem que fazer ou deixar de fazer. Esse texto, Deus usou para baixar minha bola. A noiva não é minha, a noiva é de Cristo. E a minha alegria tem que ser ouvir a voz de Cristo. E que nessa conferência todos nós possamos ouvir a voz de Cristo. Talvez alguns de vocês chegam aqui desanimados, porque a noiva de Cristo tem dado um trabalho danado para vocês. A gente não consegue entender como Jesus ama tanto essa noiva. E às vezes a gente chega à beira do desânimo, a desesperança. E aí a gente precisa ouvir a voz de Jesus falando novamente para a gente: você me ama? Ou relembrando a gente que a nossa relação com a noiva não está baseada no nosso amor pela noiva, mas no nosso amor por Cristo. Por Cristo. Mas o tema dessa conferência, que tem no seu centro a noiva, plantar ou revitalizar igrejas, e a gente vai falar o tempo todo o que fazer com a noiva. Eu quero que a gente não se esqueça que a noiva não é nossa, é de Cristo. A temática dessa conferência emergiu de uma pergunta muito frequente que nós, diretores do CTPI, quando a gente está falando por aí sobre o desafio de plantar novas igrejas, essa pergunta sempre emerge. A pergunta está projetada: por que devemos pensar em plantar novas igrejas, se temos tantas igrejas antigas para revitalizar? Essa pergunta revela que na mente de muitos de nós, pastores, plantadores, revitalizadores ou líderes, além de nós nos esquecermos de que a noiva é de Cristo e não cabe a nós querer determinar o que Ele quer que nós façamos com a noiva, cabe a Ele dizer o que Ele quer que nós façamos com a noiva. Além de nós nos esquecermos disso, nós estabelecemos uma dicotomia perigosa nas nossas mentes. Uma dicotomia, eu diria, enganosa e perigosa, entre plantar novas igrejas ou revitalizar antigas igrejas. É como se isso fosse uma bifurcação na missão. Como se nós tivéssemos que fazer uma coisa e não outra. Fazemos outra e não aquela primeira coisa. Eu chamo essa dicotomia de enganosa e perigosa, primeiramente, enganosa, porque ela induz pastores e líderes ao equívoco do esquecimento de que nossa fidelidade primária é para com a missão que nos foi dada por Jesus, o noivo, e não para com comunidades locais, sejam elas novas ou antigas. E aqui eu vou falar alguma coisa que talvez venha assustar alguns no primeiro momento. Mas muitos de nós têm se esquecido de que a nossa fidelidade primária não é para com uma igreja, ou seja, para a manutenção da tradição, da cultura de uma igreja que está morrendo, mas também não é para a plantação de uma nova igreja que vai inovar o jeito de ser igreja. A nossa fidelidade primária diz respeito a fazer discípulos. E eu diria que tem gente tão agarrada na tarefa de plantar igrejas e tão agarrada na tarefa de revitalizar, que tem se esquecido
de que a fidelidade primária não é revitalizar uma instituição local, nem plantar uma nova instituição local, mas é fazer discípulos dentre todas as etnias, dentre todos os grupos de uma cidade, de uma região, de um país do mundo. A nossa missão é fazer discípulos. Revitalizar ou plantar comunidades locais são meios e consequências na medida em que cumprimos a missão. Plantar ou revitalizar são meios para cumprirmos a missão primária, que é fazer discípulos de Cristo. E quando nós nos engajamos a fazer discípulos de Cristo, a consequência do nosso engajamento é: igrejas são revitalizadas, igrejas são plantadas. Mas a nossa fidelidade para com a voz do noivo tem sido esquecida. Porque muitos amam tanto a sua comunidade local já existente, a sua cultura, e acham que a sua fidelidade à missão de Jesus é manter viva aquela comunidade cristã. Outros acham que a sua fidelidade a Jesus tem a ver com ele criar uma igreja nova, uma igreja cheia de coisas diferenciais, quando na verdade a nossa única e primária fidelidade a Jesus consiste em fazermos discípulos. Revitalizar ou plantar são meios através dos quais nós cumprimos a missão. Revitalizar ou plantar são consequências naturais daqueles que se engajam no cumprimento da missão. Tomados por essa consciência, eu creio que cada um de nós deveria voltar no final dessa conferência para a sua cidade, para a sua região e para o seu país e perceber o seguinte: se a melhor maneira de fazer discípulos entre um determinado grupo étnico ou social da nossa cidade ou região é plantando uma nova igreja, vamos plantá-la. Se a maneira mais eficiente de fazer discípulos de Jesus em nossa cidade ou região é revitalizando uma antiga igreja já existente, vamos revitalizá-la. Mas ainda, se a melhor estratégia para nós cumprirmos a missão que nos foi dada por Jesus é revitalizando antigas igrejas e plantando novas igrejas, vamos fazê-lo. Ponto final. Se nós tivermos o foco na missão, fazer discípulos, plantar ou revitalizar se tornam meros meios ou consequências. Em alguns momentos, a melhor estratégia para o cumprimento da missão será plantar novas igrejas. Em outros momentos será revitalizar. E em muitos momentos na história, a melhor estratégia será revitalizar e plantar novas igrejas. Mas aí, eu disse que essa é uma dicotomia perigosa também. Perigosa porque ela promove entre pastores e líderes engajados na missão que nos foi dada por Jesus, um espírito de rivalidade e competição, ao invés de cumplicidade e companheirismo. Uma das coisas que levou a gente no CTPI trazer à tona essa temática é porque a gente começou a perceber que, à medida que a gente começou a falar de plantação de novas igrejas, algumas pessoas envolvidas com a revitalização começaram a achar que o papel delas era gerar uma dicotomia. Não, a gente tem que revitalizar. Não, a gente tem que revitalizar. Olha a quantidade de igrejas antigas precisando de revitalização. Por que nós vamos gastar dinheiro plantando se existem igrejas antigas precisando ser revitalizadas? Desculpa, essa dicotomia é enganosa porque coloca gente que joga no mesmo time um contra o outro. Essa dicotomia é perigosa porque gera fogo inimigo. Por quê? Primeiro,
porque a gente se esquece que a noiva é de Jesus. E que o nosso papel seria simplesmente ouvir o que Jesus diz. E aí nos engajarmos na missão que Ele nos deu. É interessante, essa rivalidade, eu estava pensando essa semana como descrever isso para vocês, e me ocorreu o seguinte, por um lado, às vezes, os plantadores envolvidos na plantação de novas igrejas, plantadores são sempre apressados, plantadores são sempre entusiasmados com novas ideias, plantadores são sempre inovadores. E como que revitalizadores veem plantadores? Como indivíduos perigosos. E a melhor comparação que eu achei foi a seguinte, a chegada de um plantador numa cidade ou numa região é vista por revitalizadores como a chegada de uma cafeteria tipo Starbucks ou France Café, sendo observada pelo dono de uma padaria, que a vida inteira serviu café de coador para o pessoal tomar em pé no balcão. Ele começa a olhar a Starbucks chegando, e ele acha que a Starbucks é um inimigo, é um adversário. Porque agora, o povo que antes tomava café em pé no balcão, café de coador, vai querer tomar café sentado na cadeirinha, ou os mais variados cafés, e ele vai perder o cliente. E é assim que muitas vezes revitalizadores veem plantadores. Quando, na verdade, nós deveríamos ver novas igrejas como grandes oportunidades para que a luz da noiva de Cristo alcançasse as mais variadas frentes da cidade e contribuísse com a própria revitalização da igreja na cidade. Deixa eu pontuar isso para vocês. Primeiro, porque novas igrejas desafiam igrejas já existentes a um autoexame e a redescoberta da intencionalidade missional. Às vezes, as igrejas já existentes, com o passar do tempo, elas se acomodam. Porque a clientela dela vem há 30, 40, 50 anos, encosta no balcão para tomar café de coador, ela se acomoda com isso. De repente, o dono da padaria vê uma Starbucks chegando na cidade e vê a agressividade da Starbucks para conquistar novos clientes, para fazer uma nova freguesia. O que vai acontecer? O dono da padaria vai ter que se reinventar. O dono da padaria vai ter que perceber que ele se acomodou e que ele precisa ter mais intencionalidade para alcançar os clientes. Ele estava acomodado. E novas igrejas convidam antigas igrejas a esse autoexame. Por que nós não estamos crescendo? Por que nós estamos diminuindo? Por que nós não estamos alcançando nossa cidade? Por que nós não temos feito discípulos de Jesus? Porque perdemos a intencionalidade. E quando se vê uma nova igreja com essa intencionalidade é resgatada na igreja já existente, que tem humildade para ouvir a voz do noivo. Ainda, novas igrejas tornam-se uma espécie de centro de desenvolvimento de novas ideias. É um laboratório. Eu vi isso acontecer na cidade de Campinas nos últimos 11 anos. Algumas coisas que nós fazíamos nessa comunidade, enquanto ela estava sendo plantada, jamais os meus amigos pastores de igreja com 20, 30, 40, 50 anos de existência poderiam fazer. Não permitiriam para eles fazerem isso. Era muito audacioso, era muito perigoso. Por exemplo, usar projetor na pregação. De repente, o presbítero de uma igreja de um amigo vem visitar a Chácara Primavera e me vê pregando com PowerPoint e diz, interessante. E ele volta e diz assim para o meu amigo pastor,
por que o senhor não aprende a mexer com PowerPoint? Fica tão melhor a pregação com a projeção. Mas aquele meu amigo jamais poderia usar a apresentação projetada antes que em algum outro lugar o experimento fosse feito e pessoas começassem a perceber que não é tão perigoso assim, que dá para ser igreja assim. Novas igrejas funcionam como uma espécie de laboratório para novas ideias. Agora, se nós que pastoreamos igrejas já existentes, vemos as novas igrejas como uma ameaça, nós jamais vamos usufruir dessas ideias. E ainda, novas igrejas, elas podem se tornar uma grande fonte evangelística para toda a cidade e região. Sim. Porque na medida em que novas igrejas surgem, pessoas são alcançadas, e nem todas essas pessoas alcançadas por uma nova igreja permanecem naquela nova igreja. Antigas igrejas acabam usufruindo do crescimento do evangelho gerado por novas igrejas. Agora, eu falei que a visão que muitas vezes um revitalizador tem de um plantador é como a de um dono de uma padaria quando vê um Starbucks chegando na vizinhança. E como que o plantador vê o revitalizador? Diria, plantador é sujeito, como eu disse, ansioso, apressado, ele quer... Primeiro, ele resolveu ser plantador porque ele não tem a paciência de um revitalizador. Começa por aí. Então ele foi ser plantador. Então ele é apressado, ele quer que as coisas aconteçam mais rapidamente. A melhor maneira que eu aprendi, eu pensei em descrever isso para vocês, é o seguinte: o plantador vê o revitalizador como eu vejo quando eu vou no banco. Eu vou pouco em banco, mas quando eu vou com pressa. Aí eu entro no banco, aí eu aperto o botão para pegar a minha senha de atendimento. E eu olho na fila e eu conto assim, porque plantador é estratégico, né? Então, 1, 2, 3, levou 3 minutos, vai levar 9 minutos para me atender, e eu estou aqui olhando o meu número 4, tem 3 pessoas na fila. De repente, entra um aposentado. E ele aperta aquele botãozinho maldito. Senha preferencial. E aí entra outro aposentado, igreja que precisa ser revitalizada, e aperta o botão, senha preferencial. E eu vou entrando em desespero. Eu não posso... além dessa turma entrar na minha frente, eles são lerdos demais no balcão, eles começam a conversar e bater papo com o caixa, ele começa a perguntar para o caixa se a filhinha dele que estava gripada na semana passada já melhorou. É mais ou menos assim que plantador vê revitalizador, como gente que anda devagar demais, como gente que às vezes ocupa espaço e acaba atrapalhando. Seria como, por exemplo, também aquele senhorzinho que anda a 80 por hora na pista da esquerda. Mas ele tem um carro que não passa de 80 por hora. Ele está dando o máximo dele. E o plantador está atrás, dando luz, dando luz, dando luz, dando luz, dando luz. O que o plantador precisava perceber é que igrejas já existentes, elas são também importantes na missão. Primeiro, porque igrejas já existentes geram sustento e apoio teológico. As igrejas antigas, elas são ponto de referência na nossa teologia. Ok, senhores plantadores, nós temos novos desafios, novas perguntas, e nós precisamos responder às perguntas emergentes nessa cultura que nos cerca. No entanto, o nosso ponto de referência para responder às perguntas da atualidade está no passado. Está nas afirmações teológicas que já foram feitas. Plantadores que se imaginam sem umbigo se perdem.
Plantadores que acham que o Espírito Santo adormeceu por 2000 anos e resolveu trabalhar agora através dele, se perde. O Espírito Santo tem trabalhado ao longo dos séculos. Essas antigas igrejas, elas têm o seu lugar, sim. E se nós queremos responder às perguntas da atualidade de maneira consistente, bíblica, teológica, nós precisamos aprender a olhar para essas igrejas como ponto de referência. Ainda, igrejas já existentes, elas geram sustento e apoio espiritual. Porque eu plantei uma igreja. Eu sei que novos cristãos, eles estão sedentos por ouvirem mais da palavra, eles consomem o tempo da gente de discipulado, mas quem vai interceder por mim enquanto eu estou convivendo na missão e no fronte? São nessas antigas igrejas que existem senhoras de cabeça branca que quando dizem para você, eu vou orar por você, meu filho, você sabe, elas vão orar. Quantas vezes eu não me deparei na minha vida com aquela senhora, que eu nem sabia da existência dela, mas que ela se aproxima e diz, pastor, eu tenho orado por você há muitos anos. Eu só tenho que dizer para ela, então eu estou entendendo porque Deus tem me agraciado tanto. Existe gente por detrás. Essas igrejas, elas podem não ter a velocidade de uma nova igreja, elas podem não ter a versatilidade de uma nova igreja, elas podem não ter a rapidez no crescimento de uma antiga igreja, de uma nova igreja. No entanto, elas são fundamentais no compromisso de sustento espiritual daqueles que estão no fronte da batalha. E ainda, o sustento e o apoio financeiro. Porque a grande maioria das novas igrejas emergem por sustento financeiro de homens e mulheres que estão inseridos nessas igrejas já existentes, que apesar de vagarosas, que apesar de pouco versáteis, elas são altamente fiéis na contribuição com a obra missionária. Logo, eu diria que nessa conferência a gente precisa aprender com a sinergia da missão. Por quê? Porque quando nós plantamos novas igrejas com I minúsculo na cidade, na região, acontece a revitalização da igreja com I maiúsculo na cidade, na região. E eu queria chamar a sua atenção, porque o I minúsculo aqui e o I maiúsculo faz total diferença teológica para você compreender o que eu estou dizendo. Quando nós plantamos igrejas com I minúsculo, igrejas locais numa cidade, nós estamos contribuindo para a revitalização da noiva na cidade, a igreja com I maiúsculo. E a grande questão é, Jesus nos mandou cuidar de instituições, ou Jesus nos mandou cuidar da sua noiva? Quando você diz que você quer revitalizar a obra de Deus na sua cidade, você está dizendo que você quer revitalizar a sua instituição na qual você trabalha, ou você está disposto a orar pedindo para que Deus revitalize a igreja na cidade, mesmo que seja através da plantação de novas igrejas? Pastor Tim Keller diz: a vigorosa e contínua plantação de novas igrejas é a estratégia mais singular e crucial para, primeiro, o crescimento numérico do corpo de Cristo em qualquer cidade. Novas igrejas, quando focadas na missão,
elas crescem sim mais rapidamente, por N fatores que nós não temos tempo agora para explicar. Por isso, Tim Keller diz que o crescimento numérico do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja com I maiúsculo, na cidade, passa pela vigorosa e contínua plantação de novas igrejas. Mas ainda ele diz, também, para a contínua renovação e revitalização das igrejas já existentes numa cidade. Por todos os fatores anteriores que eu citei. Porque novas igrejas estimulam antigas igrejas a um repensar, a uma análise. Por que nós perdemos a intencionalidade? Porque novas igrejas funcionam como laboratórios nos quais antigas igrejas podem se apropriar de alguns fatores. E porque novas igrejas geram um crescimento numérico do corpo de Cristo numa cidade, e antigas igrejas são beneficiadas por isso também. Mas o contrário também é verdadeiro. A revitalização de uma antiga igreja com I minúsculo gera a plantação de novas igrejas na cidade. Por quê? O que significa revitalizar uma igreja? É fazer com que uma igreja local retome o seu vigor, retome o seu potencial, retome a sua energia. E quando uma igreja retoma o seu vigor, retoma o seu potencial, retoma a sua energia, sabe o que acontece? Essa igreja se torna novamente fértil. Essa igreja planta novas igrejas. A revitalização de igrejas locais gera a plantação de novas igrejas. Essa sinergia que nós precisamos redescobrir. E parar com a dicotomia que pouco contribui para nós cumprirmos a nossa missão de fazermos discípulos. Novas igrejas locais contribuem com a revitalização da igreja com I maiúsculo na cidade, e a revitalização de igrejas locais gera, mais cedo ou mais tarde, a plantação de novas igrejas na mesma cidade. O ponto em comum e crucial, ao meu ver, é esse que eu coloco para vocês. O sucesso na plantação ou na revitalização de igrejas passa por um ponto comum. E esse ponto comum é o seguinte: a redescoberta do caráter missional da comunidade dos discípulos de Jesus. Hoje pela manhã nós estávamos numa reunião aqui, de uma rede que nós chamamos de Conexão Atos 17. Essa rede surgiu alguns anos atrás, depois de uma palestra do pastor Tom Kires aqui, quando ele falou sobre o encontro de Paulo no Areópago e como aquele encontro foi o encontro do evangelho com uma cultura completamente estranha para os judeus. E aí nós concebemos a necessidade de termos um movimento de plantação de novas igrejas para uma nova realidade. E aí começou a surgir a Conexão Atos 17. E hoje a gente estava discutindo, entre muitas outras coisas, e alguém levantou um ponto importante aqui. Alguém disse o seguinte, falou assim, olha, a marca que nós estamos defendendo é uma marca eclesiológica, é uma redescoberta eclesiológica. E que marca, que redescoberta que a pessoa estava falando? É a redescoberta teológica, eclesiológica de que a igreja existe para a missão. Ou como disse Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando é para os de fora. Novas igrejas são plantadas e consolidadas quando elas estão impregnadas por uma visão missional. Igrejas são revitalizadas e retomam o seu vigor quando elas estão impregnadas por uma visão missional. Isso dito, deveria afastar de nós alguns equívocos muito comuns. E eu queria citar só um equívoco de cada lado. Para mim, o maior equívoco na plantação de igrejas, quando o plantador menospreza, despreza ou não tem conhecimento de que o ponto central na plantação de uma nova igreja
é o caráter, a redescoberta do caráter missional de uma comunidade cristã. Qual é esse equívoco? A única coisa que nos falta é dinheiro. Tem gente que quer plantar a igreja e olha, acredita piamente que a única coisa que falta é dinheiro. Se eu conseguir dinheiro, eu consigo plantar uma igreja. Por quê? Bom, se eu conseguir dinheiro, eu garanto meu sustento. Está resolvido por 3 anos o problema do meu sustento. Se eu conseguir dinheiro, eu contrato uma banda. Eu vou lá em São Paulo e banco, né, pago o dobro que o Adrien paga para o Paulo e levo o Paulo para a minha igreja. Se eu tiver e outra, com dinheiro, eu alugo um lugar legal. Eu alugo a sala do melhor hotel da cidade. Se eu tiver dinheiro, eu contrato a padaria da esquina, não, a Starbucks, para fazer o café da reunião. E aí, se eu tiver dinheiro, então, eu faço uns convites bonitos, e aí eu tenho, né, sustento, banda, local, convite. O resto é detalhe. Gente, nesses 12 anos que eu tenho estado envolvido com plantação de igreja, eu já vi muito dinheiro sendo jogado fora. Eu conheço projetos no Brasil que consumiram, em 3 anos, mais de R$1 milhão, e no final de 3 anos, não tinha igreja, não tinha capela, não tinha nada lá. Não é igreja que falta para você e perdão, não é dinheiro que falta para você ou para mim para plantarmos uma igreja. Você quer plantar uma igreja? Redescubra uma verdade. A igreja existe para os de fora. E você e o seu grupo vai passar a tomar decisões missionais. Você e o seu grupo vão começar a ter formatos mais missionais. Você e o seu grupo vão alcançar com mais eficiência aqueles a quem Jesus tem enviado vocês. Mas na revitalização também tem um grande equívoco. Na revitalização, o grande equívoco é: com o mapa da mina nas mãos, ninguém nos segura. Se plantadores em potencial erram, porque acham que a única coisa que lhes falta é dinheiro, revitalizadores erram, porque confiam demais em metodologias. Confiam demais em metodologias. Eles leem um livro e eles dizem, não, agora sim, agora vai. Eles vão num congresso e dizem, não, agora sim, agora vai. Eles escutam a história de alguma outra igreja e dizem, não, agora sim, agora vai. E o problema é que os vendedores de métodos, eles estão sempre dizendo para a gente que basta a gente seguir os passos daquela igreja no Texas, daquela igreja no Mississippi, daquela igreja na Califórnia, naquela igreja da Coreia, naquela igreja da África do Sul. Não, o negócio é a gente seguir os passos da igreja na China. E depois de 3, 4 anos, a igreja local está cansada, está saturada, porque ela passou 3, 4 anos tentando ser o que Jesus jamais pediu para ela ser. O que nós estamos fazendo da noiva de Cristo? Nós passamos a submeter a noiva de Cristo a metodologias, como se ela não tivesse identidade, como se ela não tivesse uma missão própria. O que garante a revitalização de uma igreja não é a metodologia, mas é a redescoberta da natureza da igreja. É quando você, junto com o seu grupo, junto com a sua igreja, vocês redescobrem a verdade bíblica, que a igreja existe para a missão, que a igreja existe para os de fora. Desde Abraão, quando Abraão é chamado por Deus como para ser povo de Deus, Deus o chama para ser
bênção aos demais. Jesus, quando envia os seus discípulos, diz: agora eu quero que vocês vão e façam discípulos. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, ele é derramado para que a gente possa ir e fazer testemunhas no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. A igreja que é revitalizada, efetivamente ela é revitalizada não por causa de qualquer metodologia, mas porque ela redescobre o seu veio missionário, porque ela redescobre a sua essência, a sua natureza, porque ela redescobre a voz do noivo. A voz do noivo. Eu costumo ilustrar essa retomada da natureza missional de uma comunidade cristã com 3 perguntas. Eu costumo dizer que existem 3 perguntas que são essenciais para uma comunidade cristã ser revitalizada e reencontrar a sua identidade missional. A primeira dela é: quem somos? Quem somos como grupo de discípulos de Cristo? Porque o nosso Deus soberano, ele está juntando aqui na Chácara Primavera, está juntando na sua igreja um grupo distinto. O grupo da sua igreja não é igual o grupo da igreja no Texas, nem no Mississippi, nem na Califórnia, nem na Coreia do Sul, nem na África do Sul, nem na China. O grupo que você tem na sua comunidade cristã é único. Quem nós somos? Quais são as potencialidades que Deus tem nos dado? Quais são as limitações que nós temos? Segunda pergunta: onde estamos? E essa é uma pergunta geográfica e cultural. Onde estamos? Quais são os grandes desafios desse bairro? Quais são os grandes desafios dessa cidade? Quais são as grandes preocupações das pessoas que vivem nesse bairro? Quais são os grandes dilemas das pessoas que vivem nessa cidade? Quem somos? Onde estamos? E se nós parássemos só nessas 2 perguntas, eu queria só que você percebesse o seguinte: o grande problema das metodologias é que elas pressupõem que todas as igrejas são iguais e estão no mesmo ambiente em qualquer parte do mundo. E essas 2 coisas são mentirosas. O grupo que você tem na sua igreja é único. E o ambiente que você tem no seu bairro, na sua cidade, na sua região é único. Por isso, é na intersecção dessas 2 perguntas que emerge a terceira pergunta, e pergunta fatal na revitalização, que é: o que Deus quer fazer de quem somos? Onde estamos? Particularmente, eu tenho crido há vários anos que essa é a maneira mais sensível e respeitosa de se tratar a noiva de Cristo. Porque a comunidade local que eu tenho diante dos meus olhos é uma expressão da noiva de Cristo. E aquela comunidade local, ela tem identidade. Ela é formada por um grupo de pessoas. E o Espírito Santo tem derramado dons específicos àquelas pessoas. Eu preciso, como pastor revitalizador, ser sensível a isso. Mais do que encontrar um livro com uma grande metodologia ou fazer um curso com uma metodologia fantástica, um revitalizador precisa ser um mentor espiritual para olhar para a sua comunidade cristã e perceber o que Deus já está fazendo ali. Mas ele precisa olhar para fora também. E isso une um revitalizador a um plantador.
Porque o revitalizador também precisa olhar para fora e tentar entender o que Deus está fazendo na sua cidade, na sua região, no seu país. O que está acontecendo, quais são as grandes questões, quais são os grandes dilemas. E aí então, a terceira pergunta: como Deus quer usar aquele grupo que Ele me confiou para cuidar naquela cidade e naquela região? Eu diria que é um grande crime quando você vê uma boa igreja, você anota o que ela faz e você volta para a sua igreja e diz: querida igreja, noiva de Cristo, basta agora você fazer essas coisas e você vai se tornar uma boa noiva. A pergunta é: se Jesus tem derramado dons específicos sobre aquela comunidade cristã, ela precisa ser como a outra? Ela precisa responder na missão da mesma forma que a outra? Assim, eu diria, o segredo não está nas respostas que foram dadas por outros, mas nas próprias perguntas que precisam ser respondidas por cada grupo de discípulos em seu próprio contexto. Eu louvo a Deus porque os irmãos do Texas, da Califórnia, do Mississippi, da China, da África do Sul ou em qualquer outra parte do mundo, eu louvo a Deus porque eles responderam às perguntas e por isso se tornaram eficientes na missão no seu contexto. Mas a nossa tarefa não é imitar as respostas que eles encontraram. A nossa tarefa é responder essas perguntas no nosso contexto, na nossa realidade. E assim, eu queria convidar você para refletir e tomar algumas decisões em duas áreas nessa noite. Primeiro, eu queria convidar você para que nós juntos, plantadores, revitalizadores, pastores, missionários, retomássemos o foco. A questão não é a tarefa, revitalizar ou plantar. A questão é a missão, que é só uma: fazer discípulos. E se Deus me chamou para plantar, eu preciso aprender a celebrar aquele que através da revitalização está fazendo discípulos. E se Deus me chamou para revitalizar, eu preciso aprender a vibrar com aquele que através da plantação está fazendo discípulos, porque nós temos uma só missão. E essa missão foi bem descrita por Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz: a igreja só é igreja quando é para os de fora. Para mim, é aqui que se encontra o ponto de sucesso, quer na plantação, quer na revitalização. Não é dinheiro e não é metodologia. É a redescoberta do caráter missional da Igreja de Cristo no mundo. E por último, eu queria convidar você a redescobrir o conceito de que nós fazemos parte de um só corpo. Não existem dois corpos, nem vários corpos. Existe um corpo, o corpo de Cristo, na cidade. E para mim, eu preciso aprender a celebrar o crescimento do corpo de Cristo na cidade. E para o corpo de Cristo crescer na cidade, isso pode acontecer sim através da plantação e da revitalização. Me permita uma paráfrase
com a voz de João Batista, eu diria: a noiva, a igreja, pertence ao noivo, Jesus. E Ele está trabalhando na vida da noiva. O nosso papel é ser sensível ao que Ele está fazendo e respeitar a noiva. Ele completa: é necessário que ele, o noivo, cresça e que nós e as nossas instituições e os nossos ministérios e as nossas intenções e os nossos sonhos diminuam. Porque a única coisa que nós precisamos fazer, como plantadores ou revitalizadores, é ouvir a voz do noivo. Vamos orar? Senhor, humildemente nos aproximamos dos teus pés, reconhecendo em Jesus o noivo da igreja. Nós te agradecemos a bênção que o Senhor nos dá de fazermos parte desse corpo, desse povo que pertence à noiva. Mas como servos do Senhor, ensina-nos a lidar com essa grande responsabilidade que é cuidar da noiva de Jesus, não da maneira como nós desejamos, mas da maneira como Ele quer. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus que constantemente nos convida a ir, nos convida a fazer discípulos, a fazer discípulos dentre todos os grupos e povos de uma cidade. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a voz de Cristo e a cumpri-la, quer como plantador, quer como revitalizador. E restaure em nós, Senhor, a unidade, para que possamos olhar ao nosso redor e enxergarmos um só corpo. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer naquele querido irmão que trabalha arduamente na revitalização de uma igreja, fidelidade, virtudes. Ensina-nos a olhar para essa igreja e vermos nela ponto de referência, sustento espiritual. Ensina-nos, Senhor, a olhar para aqueles que têm aceitado o desafio de plantar novas igrejas como uma bênção,
como gente que vai contribuir para o crescimento do corpo de Cristo na cidade. E o que nos interessa, Senhor, não é o crescimento da nossa instituição, mas da tua igreja. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Que a tua missão cresça no nosso meio e as nossas intenções pessoais sejam dissipadas. Que a tua voz cresça no nosso coração e os nossos desejos individuais sejam apagados pelo Espírito e que tão somente a tua voz, a tua vontade se faça cumprir nas nossas vidas, nos nossos ministérios e através de nós, no grupo que o Senhor tem nos confiado, fazendo com que a tua igreja cresça na cidade e na região, manifestando a tua glória a todos aqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos em nome do noivo. Nós, que somos apenas amigos do noivo, servindo no cuidado da noiva. Amém.